já, o som. A única que não tem, que tem apresentação, mas que não se importa de falar sem apresentação é essa aqui. Opa, chegou o som. Se você quiser começar por ela, enquanto vai desenrolando ali. Não, vou começar pelo líder. Não, você vai chamar todo mundo, mas para falar, porque os outros todos têm apresentação de PowerPoint e tá travado o sistema. Ok. Aí enquanto ela vai falando, a gente Bom dia a todos e a todas. Declaro aberta a presente reunião. Informo aos senhores parlamentares que estejam nessa reunião, que esta reunião está sendo transmitida ao vivo pela internet e no site da Câmara. Informo ainda que as imagens e áudio estarão disponíveis para serem baixados na página desta comissão, logo após o encerramento dos trabalhos, e que as fotos do evento serão disponibilizadas no banco de imagens da Agência Câmara, na página da Câmara. Informo que as filmagens da TV Câmara poderão ser solicitadas junto à secretaria desta comissão. Esta reunião de audiência pública foi convocada nos termos do requerimento de número 78 do deputado Odorico Monteiro, subscrito pelos deputados Assis Carvalho, Benedita da Silva, Carmen Zanotto, Paulo Foleto, Marcos Pestana, Carlos Andrade, Jorge Sola, Mandetta, Ronei e Rômulo Gouveia, aprovados por esta comissão para discutir a regulamentação das profissões interligadas à saúde pública. Convido para compor a mesa o senhor Eider Aurélio Pinto. Eider Aurélio Pinto, secretário de Gestão do Trabalho e Educação e Saúde, Ministério da Saúde. Maria Arindelita Neves Arruda, paraibana mais chique do pedaço. Bom. Tem alguém representando o Vinícius do MEC aqui? Não. Fernando Hermann, naturólogo, mestre em epidemiologia da Universidade Federal de Santa Catarina. Daniel Maurício de Oliveira Rodrigues, naturólogo, mestre em epidemiologia, também pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ok. Comunico aos senhores e senhoras, membros desta comissão, que cada convidado terá o prazo de 15 minutos para fazer sua exposição, prorrogáveis a juízo desta presidência, não podendo ser aparteados. Os deputados inscritos para interpelar os convidados poderão fazê-lo estritamente sobre o assunto da exposição pelo prazo de 3 minutos, tendo o interpelado igual tempo para responder, facultadas a réplica e a tréplica pelos mesmo prazo, não sendo permitido ao orador interpelar quaisquer dos presentes. Eu vou passar aqui a presidência dos trabalhos para o nosso deputado mineiro, amigo médico, também militante aí do SUS e das causas sociais, 2 médicos aqui que fazem parte do núcleo agrário do Partido dos Trabalhadores. Então já percebe que a gente trabalha saúde, agricultura familiar, né, agroecologia, tudo numa perspectiva de saúde. Saúde, como está no artigo 196 da Constituição Brasileira, saúde como qualidade de vida. Na realidade, eu também estou noutra audiência que foi convocada. Na realidade, essa audiência que eu estou também presidindo é uma audiência que foi convocada por 3 comissões para discutir o problema dos lotéricos. Vocês perceberam que aqui a casa hoje está animada aí com a presença dos lotéricos. Mas antes eu queria, e quero agradecer aqui também a gentileza e a generosidade do deputado Adelmo Leão, que está também, como eu, analisando a PEC 0115, que é a PEC que deve brigar. Nós estamos tentando resgatar o Saúde Mais 10 para ver se a gente consegue melhorar os recursos da saúde. Mas eu queria, Eider, falar um pouco sobre a importância desse debate. Se a gente for pensar a saúde ocidental, ou seja, o paradigma da saúde ocidental, é o paradigma da racionalidade grega, né? Isso é uma coisa que Hipócrates, quando criou a medicina há 2.400 anos, estabeleceu ali, nasceu junto com toda a referência, né, hipocrática e pós-Sócrates, Platão, ou seja, estabeleceu os parâmetros, né? Nessa caminhada de 2.000 e poucos anos,
Evidentemente que aqueles 1000 anos lá da Idade Média foram coisas que deram contribuições importantes dos mosteiros e tudo, mas principalmente do Renascimento até hoje, a cada momento a relação do conhecimento, a geração e produção do conhecimento, a incorporação tecnológica. E quando a gente está falando de incorporação tecnológica, desde a contribuição do Snow, quando fez a evidência da cólera com uma bomba de água que tinha em Londres, ao Pasteur, que fez a Revolução Pasteuriana, que definiu todo o grande paradigma da biomedicina, da biologia do século XX, e um conjunto de profissões que foram, surgiram, no século XX, né? Eu tive o privilégio, como interno da cirurgia do Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Ceará, fazer uma das primeiras alimentações enterais de um médico que acabava de chegar, enterais e parenterais, que a gente estava ali iniciando a nutrologia no campo da medicina, quer dizer, e ali abriu um espaço enorme, e várias outras profissões que nasceram, né? A enfermagem talvez seja aquela que tem mais história, que a partir da contribuição fantástica da Florence Nightingale. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que esse é um debate que tem que estar presente, o Ministério, nós temos que estar entendendo como é que ele se organiza. Por isso que quando apareceu o debate aqui sobre o projeto de lei que criava, eu disse, eu tenho feito isso aqui. Algumas coisas que começaram na legislação passada, que elas estão para ser votadas agora, e que a gente tem que votar e não se sente totalmente seguro, a audiência pública tem esse espaço aqui para cumprir esse papel. Esse mesmo problema agora dos economiários, das caixas, né, da caixa com os lotéricos. Então, as 3 comissões tinham que dar um parecer sobre esse problema, pede audiência pública, se debate, discute. Agora mesmo eu fiz uma audiência, eu tenho que ter um voto aqui sobre a política nacional de leishmaniose. Eu estava inseguro para votar, solicitei uma audiência pública. Ah, mas já teve muita audiência pública no passado. Sim, mas esse ano não teve. É um tema que eu gosto, quero discutir e debater. Então, quando nós criamos os primeiros agentes de saúde do Ceará, os primeiros agentes de saúde nasceram como as mulheres que estavam sendo substituiu as frentes de serviço na seca. Aí nós capacitamos mulheres para vacina, basicamente vacina e hidratação oral para redução da mortalidade infantil por diarreia. Era basicamente isso. Aí depois incorporamos o pré-natal. Quando elas nasceram lá atrás, não tinha nem enfermeira vinculada. Depois vinculamos as enfermeiras, isso em 87. Em 94, nós criamos um programa de saúde da família que incorporou os agentes de saúde. Aí criamos o conceito de equipe, né? E aí conseguimos, já nos diferenciamos do Canadá, de Cuba, da Europa, que é o médico de família. Nós criamos o conceito de saúde da família, e esse conceito de saúde da família está embutido a perspectiva de construção interdisciplinar de saberes e práticas de saberes, e com isso, uma profissão que nasceu de uma situação de seca para dar subsídio às mães, a redução da mortalidade infantil por diarreia e vacinar a criança, depois se tornou, em 2006, nessa casa, uma profissão regulamentada pelo Cadastro Brasileiro das Ocupações, que não existia, né? E aí depois já ganhou em 2010 uma PEC, em 2014 ganhou um piso, e o piso agora criamos uma comissão nessa casa que vai discutir uma carreira. Esse é o processo civilizatório, né? O sertanejo sempre diz o seguinte: bocado comido, bocado esquecido. Então a categoria, quando ela ganha classificação brasileira de ocupações, aí ela quer agora é o piso, aí ela quer uma carreira. E depois ela quer, como é que equipara com o teto do Tribunal Federal, do ministro do STF, que é hoje o grande debate que a gente está fazendo, certo? Então, estou fazendo essa introdução para dizer da satisfação de estar propiciando esse debate. Não fiquem chateados pelo fato de eu não estar presente, que aqui também a gente tem dever de casa. Tudo isso aqui está sendo gravado, tudo isso aqui vai estar na página da Câmara. Às vezes eu pego o domingo que tem o Fantástico de um lado, aí eu vou para frente do computador e fico, em vez de assistir o Fantástico, vou ouvir as audiências que eu não pude participar, vou discutir, imprimir as transparências que tem aqui, para ir a gente construindo, estudando os temas e se posicionando. Então,
Quero agradecer a todos esse momento. É um momento de amadurecimento. Acho que o Ministério, o Conselho Nacional de Saúde, tem esse papel estratégico de estar acolhendo esse debate, formatando, para que a gente possa ir abrigando o processo de como é que as questões da sociedade vão se estruturando, ok? Vou passar, então, para o nosso presidente agora, Adelmo Leão, agradecer a vocês e desejar boa audiência pública, ok? Obrigado. Ok. Eu quero também agradecer aqui a presença da nossa colega, querida doutora deputada Raquel Muniz, da nossa belíssima Montes Claros. Quente no clima e quente também no acolhimento do povo de Montes Claros. Saudar aqui os nossos convidados, dizer que eu não subscrevi esta audiência pública, até porque perceber mesmo essa demanda que tem aqui na casa, muito grande. Normalmente, quando a gente subscreve com o compromisso de estar presente. Então, vocês veem que o paradoxo que nós estamos vivendo, porque hoje, e aqui na casa, realmente tem muitos fatos acontecendo, muitas demandas, e eu espero que durante o debate, a discussão, mais deputados e deputadas possam estar aqui presentes, porque eu não posso dizer para vocês não fiquem tristes, né? Acho que, mas que a tristeza aqui não seja o componente mais importante, que aqui o que vocês vão colocar, expor e propor nesse debate possa ser acolhido pela Câmara dos Deputados, no sentido de nós podermos ter uma estrutura cada vez mais justa, mais equilibrada, mais equânime do ponto de vista das ações em favor da saúde. Eu não estou participando efetivamente do grupo, agora venho aqui para coordenar e para presidir essa comissão, mas eu tenho a mais alta consideração nas práticas alternativas que possam promover uma vida saudável. Eu não tenho dúvida que a naturologia é uma prática muito positiva, muito interessante e que pode ofertar a todas as pessoas condições mais adequadas para a promoção de uma vida saudável. E é essa questão que nós estamos tratando já há muito tempo. E vida saudável implica num conjunto de fatores, de variáveis, capazes de permitir o cidadão viver cada vez melhor, mais seguro, né, com mais prosperidade, com mais dignidade. Então, sejam todas e todos muito bem-vindos a esta audiência pública. E eu vou passar a palavra ao Eider Aurélio Pinto, que é secretário de Gestão de Trabalho, Educação e Saúde do Ministério da Saúde, para suas considerações iniciais, para a sua apresentação, e você vai ter 15 minutos, ok? E se mais tempo precisar, a gente está aqui para poder tornar mais elástico esse tempo, se for necessário. Então, com a palavra, o Eider Aurélio Pinto, para suas considerações. Agora, foi? Bom dia a todas e a todos. Queria agradecer o convite, cumprimentar o deputado. Nós somos aqui representados em 3 regiões de Minas Gerais, né? Eu também sou mineiro do leste. Também? Exatamente. São de Valadares, né? Olha aí, tá vendo? Eu também sou de Governador Valadares. Sanitarista é tudo mineiro. Então, um prazer muito grande. Eu queria... Posso ter um microfone ali? Posso calar? Deixa eu ir para lá que é melhor para eu...
Então, queria cumprimentar todos os membros da mesa, nossa companheira do Conselho Nacional de Saúde, Mariana Delita, Fernando Helma e os naturólogos, né? Fernando Helma e Daniel. Eu tenho uma apresentação simples, curta, né? Vou me ater, viu, deputado, aos 15 minutos, para a gente poder ter mais tempo até para o debate. O que nós trouxemos aqui, né? Nós estamos aqui com o Ângelo Agostini, o diretor do Departamento de Regulação e Gestão do Trabalho do Ministério da Saúde. O que nós trouxemos aqui, a pedido, inclusive, do nosso assessor parlamentar Leopoldo, foi de trazer um debate amplo sobre a questão da regulamentação das profissões. Então, uma primeira questão que eu queria trazer, deputado, é a importância da gente discutir regras, tanto para o Ministério da Educação, quanto para o Ministério da Saúde, quanto para o próprio Congresso, sobre a regulamentação das profissões, até para que a gente consiga usar critérios comuns para discutir. Estava conversando com a nossa representante do Conselho Nacional de Saúde e a gente identifica que tem mais de 10 solicitações de criação de profissões só na área da saúde. Então, a gente precisa debater isso porque, obviamente, são solicitações distintas e a gente precisa usar critérios, são critérios semelhantes para essas solicitações. Então, a primeira parte da apresentação, eu estou tratando de uma maneira mais geral, né? Até porque na conversa que eu fiz com o deputado Odorico, ele estava justamente querendo entender quais são os critérios que o Ministério da Saúde utiliza nessa avaliação da solicitação das novas profissões, né? Então, eu vou falar um pouco sobre isso. E depois eu falo mais especificamente sobre o caso, né, específico nosso da naturologia. Pode passar. Você que vai passando, né? Então, os projetos de lei que visam a criação de novas profissões de saúde, bem como aqueles que pretendem alterar as leis já vigentes, né, passam por uma minuciosa análise de padrões sobre pertinência ou não da criação de novas profissões no Ministério da Saúde. Além da análise técnica da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, que é o Departamento de Regulação e Gestão do Trabalho, nós temos também uma Câmara composta pelo conjunto dos conselhos da área da saúde, onde tem discussões, debates, onde a gente leva aos conselhos, justamente para que os conselhos eles discutam o que isso tem de interface, de interseção ou não, com as práticas e as legislações específicas, resoluções de cada uma das profissões, né? Então, também é analisado se estão relacionados com políticas de saúde nacionais coordenadas pelo Ministério da Saúde. No caso específico, a gente tem uma robusta política, que é justamente a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. São as portarias 971 de 2006 e 1600 de 2006, além de outras questões que eu vou trazer na sequência, né? Aí eu falo com muita tranquilidade, eu fui diretor do Departamento de Atenção Básica, então acompanhei de perto a implantação da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, né? E do ponto de vista até da fala que o Odorico fez, o ministro, por exemplo, é homeopata. O ministro da Saúde, o pessoal não sabe, conhece o Arthur muito como doutor em saúde coletiva, mas ele, de especialização, ele é homeopata, né? Pode passar, por favor? O que são os critérios? A gente utiliza fundamentalmente 4 critérios. O primeiro é o escopo de práticas, né? O conjunto de práticas de uma determinada profissão. Se ela é ou não exclusiva àquele profissional. Nós temos, cada vez mais, trabalhado com a ideia, que é uma tendência, deputado, é uma tendência mundial, de que a gente não considere para as práticas somente o período da graduação. Cada vez mais, com a longevidade, com o conhecimento tendo uma transformação muito grande, cada vez mais os 4 anos, 5 anos, 6 anos iniciais da formação, justamente quando aquele profissional é mais jovem, ele fica pequeno comparado aos 20, 30 anos, 40 anos de atividade no trabalho, no exercício prático e com a renovação do conhecimento. Então, cada vez mais, as profissões, e na Europa tem acontecido isso bastante, você tem tido legislações que, ao longo das formações que as pessoas vão fazendo depois de estarem graduadas, elas vão conseguindo assumir responsabilidades no cuidado. Porque a perspectiva, de maneira alguma, na perspectiva do Ministério da Saúde, é a gente delimitar territórios específicos de práticas, onde práticas são exclusivas de alguns profissionais e não podem ser feitos por outros profissionais. Isso é ruim para o sistema de saúde, isso é ruim para o cuidado da população, isso fragmenta o cuidado da população, isso encarece o sistema sem trazer benefício. Isso é uma lógica que é uma lógica muito própria do mercado, quando o mercado quer vender procedimentos especializados. De maneira que uma pessoa, ao precisar do cuidado, ela precisa passar por diversos profissionais para ela poder ter o cuidado adequado. O fundamental é a gente investir
investir em uma perspectiva mais integral, fazendo com que vários conhecimentos, inclusive específicos das profissões, entrem no que a gente chama de campo de atuação em saúde daquelas profissões. Então, eu queria sinalizar isso, que isso é uma postura muito de princípio do Ministério da Saúde, né? A outra questão importante é o diferencial teórico e científico próprios dessa profissão, né? Os conhecimentos e habilidades preconizados ao novo profissional, eles devem nutrir-se de áreas de saber não consolidadas nas demais profissões. Então, uma das questões específicas na hora de discutir uma profissão é o quanto é um conhecimento que tem origem distinta das profissões que já são reconhecidas, né? Por isso, a Câmara de Regulação é importante para discutir com os diversos conselhos sobre cada profissão. Pode passar? Cursos consolidados. Ao entender a pertinência, a necessidade, a especificidade de uma determinada profissão, cabe uma segunda pergunta muito importante, que é a pergunta, tudo bem, mas isso virando uma profissão, isso virando, por exemplo, a necessidade do sistema de saúde, nós temos um aparelho formador suficiente para ter esses profissionais no Brasil? Então, são analisados programas universitários que permitam a formação com qualidade e a quantidade necessária para todo o território nacional. E o mais importante, né, é justamente a relevância social e o interesse público, a análise demonstrada da importância dos conhecimentos e práticas em análise para as ações de saúde. Então, são esses 4 critérios, né? O escopo de práticas, a natureza do conhecimento, da tecnologia, dos conhecimentos e habilidades de uma determinada área, se tem uma formação suficiente para o sistema de saúde e a relevância social e o interesse público. Pode passar? É importante analisar os impactos, isso eu já falei, né, na fragmentação profissional do cuidado em saúde e identificar também se a profissão sugerida está relacionada à ampliação de abordagens integrais e multidisciplinares já existentes em outras profissões de saúde. É tanto a questão de identificar se ela é o caso, né, de ser uma ação no campo dos profissionais, dos demais profissionais, ou se ela, na verdade, tem a ver com uma especialização. A gente faz essas análises, né? A gente recentemente estava discutindo isso em relação à profissão de gestor em saúde, entendendo que a gestão em saúde, ela classicamente é uma formação da pós-graduação, tanto na saúde coletiva quanto na administração, e estava debatendo sobre o gestor em saúde. O debate é que, como profissão exclusiva, não tem como fazer a gestão em saúde ser uma profissão exclusiva. Agora, as argumentações do campo é a argumentação se caberia, em vez de você ter que precisar o profissional ser um profissional de saúde, depois fazer uma pós-graduação, se não poderia fazer uma graduação e que isso teria sentido, então, o debate que a gente está fazendo. Então, estou dando exemplo de outras profissões para a gente ver como é que a gente tem tentado trabalhar isso, né? Pode passar. A naturologia, então, né? Eu estou trazendo aqui os pareceres que o departamento já trouxe, não é de, como é que fala, novidade para vocês, nós não construímos outro parecer, o Ministério da Saúde, eu não sei quantos são pareceres, são 2 pareceres, Ângela? 2, né? 2 pareceres, eles já foram pareceres que eles se posicionaram contrárias, né, à criação da profissão, e eu vou tentar trazer porquê, a explicação do DGERTS, né, trazer a explicação de porquê. Né. Os temas tratados na criação da profissão de naturólogos são temas que ultrapassam a criação de uma categoria própria. Contribui para o conceito de saúde pública, para a melhoria da qualidade de vida e para o exercício da cidadania. Primeira questão que é importante. No parecer do DGERTS, não tem uma contrariedade ao conhecimento, às práticas, às atitudes dos profissionais. Não é isso. Tá? Se reforça a importância dessas práticas para a qualificação. Então, aquela fala inicial do deputado Dorico, nós temos total concordância com aquela fala. É fundamental a gente avançar nas práticas de saúde e a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares aponta para isso. A gente sair de uma prática exclusiva biomédica, sair de uma prática que reparte as pessoas, analisa o corpo e as necessidades e partir para práticas que elas, além de combinarem conhecimentos, inclusive com natureza epistemológica distinta, ela tem a capacidade de integrar e ampliar o arsenal, né, de práticas terapêuticas dos profissionais. Pode passar. O Ministério da Saúde, então, tem a PNPICS, a Política Nacional de Práticas Integrativas. Ela, na portaria, define como parte dessas práticas a medicina tradicional chinesa, a acupuntura, as plantas medicinais e fitoterápicos, a medicina antroposófica, o termalismo social, a crenoterapia. Inclusive, com o programa Mais Médicos, uma das questões mais destacadas pela população, em especial na região norte e na região amazônica, e também, deputado, nos assentamentos na região rural, é a percepção da população
de que vários desses profissionais, em especial os estrangeiros, eu não estou falando aqui só dos cubanos, eu estou falando também de espanhóis, eu também estou falando de portugueses, o quanto esses profissionais, eles estão, as Marchas das Margaridas, elas falaram isso, né? Eles estão abertos a entender como as pessoas se cuidam, a entender o modo como aquela comunidade ela cuida de si mesma e cuida dos outros e dialogar com esses modos, inclusive aprendendo muito no uso de plantas medicinais, de fitoterápicos e também na aplicação de práticas relacionadas à acupuntura, em especial a auriculoterapia, né? Pode passar. No Ministério da Saúde, os procedimentos relativos a essa abordagem foram também incluídos nos sistemas de informação do Ministério da Saúde. Hoje você consegue registrar no Sistema de Informação Ambulatorial, você consegue registrar no ESUS, que está prontuário eletrônico, que ele substitui o Sistema de Informação de Atenção Básica até o final desse ano. Você tem as práticas relacionadas às práticas integrativas complementares. O Departamento de Atenção Básica, tanto na Política Nacional de Atenção Básica, quanto no Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade, ele avalia justamente as equipes de saúde que desenvolvem práticas integrativas e essas equipes têm uma avaliação, porque o padrão ouro é que todas as equipes elas possam ter as práticas. Lógico, nós somos bem distantes disso, melhorou muito. Tinha 3 mil unidades básicas de saúde só em 2011 que desenvolviam práticas integrativas complementares. Na avaliação de 2011 e 2012, 2010 tinha 3 mil. Na avaliação 2011 e 2012, esse número ampliou para algo como 12 mil. Depois você tem ainda, agora, a última avaliação, eu não tive esse dado, mas tem uma ampliação importante das práticas integrativas complementares, tanto nas equipes de saúde da família, quanto pelos núcleos de apoio à saúde da família. Pode passar? O Ministério do Trabalho já reconhece no Cadastro Brasileiro de Ocupações, na família 2263, que abrange terapias criativas, ecoterápicas e naturológicas, garantindo que os atuais profissionais próprios ou de outras profissões de saúde atuem na área, né? Então, temos um entendimento importante no Ministério da Saúde, como eu disse antes, que é justamente dessas práticas são necessárias ao SUS, necessárias à saúde da população, e a estratégia que tem sido feita é a estratégia justamente de fazer formações, especializações, preparações desses profissionais, cursos de aperfeiçoamento dos profissionais que atuam nas equipes. Essa que tem sido a estratégia do Ministério da Saúde. Pode passar? O projeto de lei ele discrimina 9 práticas terapêuticas, dentre outras, com especificidades próprias para um curso único de graduação. Então, uma das questões questionadas, e aí em diálogo, né, Ângelo, com o Ministério da Educação, era, no projeto, você ter um conjunto de conhecimentos, campos de práticas, que eles têm, inclusive, naturezas razoavelmente distintas do ponto de vista epistemológico, das práticas, da origem histórica, etc., colocados em uma graduação. Foi um questionamento que o Ministério da Educação, inclusive, nos trouxe, indagando justamente se não seria mais o caso de diversas especializações e não de uma graduação que juntaria esse conjunto de formações. E o projeto apresenta também como competência a profissão de planejar, assistir, acompanhar, supervisionar, orientar, avaliar e aplicar as práticas terapêuticas, com especificidades próprias para um curso único de graduação. Uma outra questão importante que nos chama a atenção e nos salta aos olhos é justamente qualquer texto no projeto de lei que ele aponte para a exclusividade. Aí eu deixo bem claro, né? O Ministério da Saúde ele tem trabalhado contra a perspectiva das exclusividades, né? O Ministério da Saúde fez alguns vetos na lei do ato médico, justamente por não concordar que diversas práticas são específicas da medicina, né? De maneira alguma é reduzir a medicina, o papel e a importância da medicina, mas é entender que a medicina é importante, mas na importância da medicina, ela também não pode diminuir a importância de outras profissões, fazendo com que práticas que sejam comuns aos profissionais sejam exclusivas da profissão médica. Então, essa é uma outra questão que eu queria deixar bem claro, já concluindo, que é a posição do Ministério da Saúde, de regra, contra criar exclusividades de uma ou de outra profissão. Pode passar? Análise dos critérios, então. O conhecimento e a prática está mais relacionada à especialidade de outras profissões de saúde, propiciando, por exemplo, a articulação entre as práticas integrativas e também as alopáticas. Nós temos feito um esforço muito grande de tentar combinar as práticas integrativas com as práticas alopáticas, justamente para que um determinado profissional, no cuidado da dor, por exemplo, ele consiga ter à sua mão a possibilidade de fazer diferentes terapêuticas. Isso é importante para o usuário, facilita para o usuário, e isso faz uma complementação entre essas
formações. A gente tem tido avanços importantes quando a gente faz esse tipo de intervenção. O Programa Mais Médios agora é um dos exemplos de como a gente consegue... A gente tem conseguido com o Programa Mais Médios, pelo fato do profissional dominar os dois campos de conhecimento, muito mais avanço do que com, muitas vezes, o núcleo de apoio à saúde da família, onde você tem um profissional das práticas integrativas. Porque aí o usuário vai no médico e muitas vezes o médico não manda no núcleo porque ele não acredita nas práticas integrativas, né? Então não foi convencido, acaba não encaminhando. Quando você tem o enfermeiro, quando você tem muitas vezes o técnico de enfermagem, quando você tem o médico na equipe e ele tem práticas relacionadas, ele já propõe para o usuário e muitas vezes o usuário fala, olha, eu tinha ouvido falar disso, mas o senhor nunca encaminhava, estou achando importante, ele consegue fazer o tratamento na própria unidade, né? Muitas vezes com apoio do núcleo para casos mais específicos. A área, inclusive, vocês são de Santa Catarina, ali na Lagoa da Conceição, tem um caso histórico, eu esqueci o nome agora, não sei se é César. Exatamente, que é conhecido desde a época do movimento estudantil, que a gente fazia estágio lá por causa das práticas que ele desenvolveu ali na Lagoa da Conceição, né? A área de abrangência de um profissional próprio não atinge todo o território nacional. Isso é um problema identificado no caso específico da natrologia, porque você tem uma quantidade pequena de cursos e não estão espalhados em todo o território nacional. Pode passar. O referencial teórico-científico próprio, né? Nutre-se de áreas de saberes já consolidadas, embora tenha vários saberes que são saberes específicos e diferentes, então tem uma combinação aqui. Tem conhecimentos que já estão colocados nas diversas profissões e tem conhecimentos específicos. Eu não vou repetir aquela fala que o deputado Dorico, inclusive, abriu falando, comparando a medicina ocidental, biomédica, com outros conhecimentos, né? Cursos consolidados em programa universitário, tem um primeiro curso em 1998, um segundo em 2002, e não sei se isso foi atualizado, mas na data do parecer só existiam ainda cursos em universidades privadas. Então tem dois problemas do ponto de vista da expansão, né, no Brasil, que é a localização regional e o fato de só terem cursos privados, né? Pode passar? A relevância social está demonstrada a importância e o acerto das práticas das laboratórios integrativos, não tem nenhuma dúvida da importância. Porém, para o SUS, é o que eu estou sinalizando muito francamente, né? Melhor que ter uma nova profissão para o sistema de saúde nesse momento seria ter esse campo de conhecimento e práticas mudando de forma positiva as demais profissões já existentes. É o caminho que o Ministério da Saúde tem feito através da Política Nacional de Práticas Integrativas Complementares, é o caminho que o Ministério da Saúde tem feito através da implantação dos núcleos de apoio à saúde da família, é o caminho que o Ministério tem feito no Programa Nacional de Melhoria do Acesso à Qualidade e é o caminho agora que a gente tem feito com Mais Médicos. Pode passar? Acabou? Ou acabou ou travou. De qualquer maneira, eu acho que acabou. Os elementos mais importantes era isso. O objetivo, então, para concluir, seria esse, né? Respeitar, reconhecer, valorizar e afirmar que, para o governo federal, o tipo de conhecimento, de práticas, né, habilidades e atitudes que nós estamos discutindo são essenciais para a melhoria da qualidade do sistema de saúde do Brasil. É um primeiro ponto. Um segundo ponto é trazer, deputado, critérios que a gente tem utilizado para analisar o conjunto das profissões e é uma frente de diálogo que nós, o Ministério da Saúde, queremos discutir com o Parlamento para a gente poder considerar isso em seu conjunto. A terceira questão é análises sobre a questão específica da natrologia, eu deixando bem claro que a perspectiva que o Ministério da Saúde hoje tem trabalhado é na perspectiva de agregar ao campo das profissões de saúde, até com elementos da mudança da graduação, e ofertar especializações para que essas práticas elas sejam práticas estendidas em todo o país, né? Então é isso, muito obrigado, estamos aí para o debate. Muito obrigado, Eider. E agora eu passo a palavra ao Vinícius Ximenes, está presente, não veio. A Maria Aridelita Neves, que é Conselheira Nacional de Saúde. Por sinal, Maria, hoje estamos discutindo um tema muito importante, muito caro para nós da saúde, que além desta audiência pública, da emenda constitucional, de uma proposta de emenda constitucional por mais recursos no setor de saúde, que além das boas práticas, das alternativas que estão cada vez mais extensivas, nós que estamos lutando pela saúde não temos nenhuma dúvida do valor e da importância de um maior financiamento nessa área. E alguém, seu colega também lá do Conselho Nacional de Saúde está presente. Ronald, já passou. Exatamente. Então seja muito bem-vinda e 15 minutos para você, se for necessário a gente prorroga mais o tempo que for adequado para a complementação. Obrigado, deputado. Então, em nome do Conselho de Saúde,